O termo revisionismo é um termo que está presente na história do movimento socialista, né? Então, o famoso debate da social-democracia na virada do século XX, né? Aparece lá essa polêmica. O termo revisionismo tem uma trajetória na história do movimento socialista internacional. Então, por exemplo, na década de 50, na década de 60, basicamente, 70, os maoístas, né, que chamavam a União Soviética de revisionista também, né? Então, tem esse sentido, né, um pouco de traição do ideal, né? Na historiografia, o termo revisionismo ele começou a ser usado de forma mais constante após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na historiografia americana, e ele não tinha, isso aqui é interessante, ele não tinha uma conotação negativa, né? Na verdade, os revisionistas, o termo revisionista era muito associado a aqueles que faziam a revisão com base em novas evidências, descobertas de novas fontes, no sentido de renovação dos estudos, né? Em muitos casos, os revisionistas eram os que faziam uma crítica a uma historiografia conservadora, né? Havia uma historiografia conservadora sobre determinados assuntos, e os revisionistas eram justamente aqueles que eram mais radicais, às vezes até mais à esquerda mesmo, e fizeram a crítica dessa historiografia tradicional. Isso aparece de forma mais evidente na historiografia da Revolução Russa, por exemplo, produzida nos anos 60, que vão criticar a historiografia dos chamados Cold Warriors, que são os politólogos americanos ou radicais dos Estados Unidos, que estão construindo uma narrativa sobre a Revolução Russa e sobre a primeira experiência socialista do mundo, a União Soviética, como a Revolução como golpe de Estado, toda a caricatura anticomunista, né, estava presente nessa literatura, e a história social dos anos 60, a partir de pesquisas, né, de novo enquadramento teórico, vão criticar essa historiografia tradicional e vão ser conhecidos como revisionistas, né? Então tinha essa conotação. Acontece que nos anos, principalmente nos anos 70 e 80, o termo revisionismo começa a ser usado, começa a mudar um pouco o sentido dele, né? Então a primeira coisa que ocorre é que tem toda uma corrente que não é uma corrente aceita na historiografia, mas que tem impacto na opinião pública, daquilo que a gente chama de negacionistas, né? Os caras que tentam negar a existência do Holocausto, né? Negar a existência de uma coisa que é evidente, e aí eles vão... O termo revisionista era um termo que tinha tanta cidadania no debate historiográfico, que para se habilitar no debate acadêmico eles vão dizer que eles são revisionistas, né? E os historiadores profissionais que vão criticá-los vão dizer que eles são, na verdade, assassinos da memória, né? Estão fazendo uma tentativa de reescrita da memória e estão assassinando ela, porque é evidente que teve o Holocausto. Mas aí vão existir outros debates que vão ser mais importantes para a historiografia, que vão ser enquadrados com essa característica de revisionismo, né? E também com a carga negativa, tem uma carga negativa. Então, por exemplo, o debate, os dois mais significativos, sobre a Revolução Francesa, cujo revisionismo emerge principalmente na década de 60 do século XX. Em certo sentido, na obra da Hannah Arendt, da Revolução, já é um pontapé inicial na perspectiva revisionista, mas principalmente o Alfred Cockburn, que é um historiador britânico, que vai tentar negar o caráter de classe da Revolução Francesa, e principalmente o François Furet, que foi o grande historiador da terceira geração dos análises, né, que é uma tradição historiográfica importante, que era um liberal, né, inclusive um ativista político. Às vezes é esquecido isso no Brasil, né? Ele era um ativista neoliberal, né? Ele criou think tanks na França para defender a visão de mercado, etc. E foi um historiador anticomunista importante, que tinha uma característica muito importante dos intelectuais anticomunistas na década de 80, que era o passado de esquerda, né? Tinha sido comunista e tal, então isso era um capital político muito usado, né? Fui de esquerda, eu sei que isso aí é coisa de juventude, né? E aí faz todo com esse lugar de autoridade, né? Então o François Furet é um exemplo disso.
E essa historiografia da Revolução Francesa, patrocinada por ele, né, vai ganhar muita hegemonia no plano cultural na França e vai ter impacto internacional. Primeiro que, embora ele nunca tenha sido o catedrático da Sorbonne sobre a Revolução Francesa, a mídia francesa o transforma no maior especialista no assunto, embora ele nunca tenha feito uma grande pesquisa empírica sobre o tema. Por que ele faz isso? Porque a historiografia da Revolução Francesa do século XX ela foi muito impregnada do marxismo. Os principais historiadores, aqueles que ocupavam a cátedra na Sorbonne, eram marxistas, né? E produziram trabalhos de referência no tema. Então, um grande, digamos assim, a grande interpretação canônica da Revolução Francesa era desses historiadores de esquerda, né? Então ele está querendo desconstruir ela, né? Com aquele recurso muito comum no meio acadêmico, que é de afirmar que os outros que são ideológicos, né? Então, usava os outros de produzir uma historiografia que era uma vulgata marxista, mas ele não, né? Mas embora você for ver as referenciais teóricas e você principalmente for tentar encontrar o sentido dessa obra dentro do panorama intelectual, do debate intelectual, vai perceber que é uma historiografia liberal. Ele está só reabilitando isso e negando certos pressupostos também da historiografia liberal, porque, por exemplo, a historiografia liberal que introduz a noção de luta de classes, a própria ideia de que a Revolução foi burguesa, isso não é, como esses revisionistas acusam, de ser uma característica da historiografia de esquerda marxista. Não, isso aí vem da historiografia liberal. Eles fazem revisionismo, inclusive em relação à própria historiografia liberal do XIX. Né? O Eric Hobsbawm vai escrever um livro muito importante, publicado no Brasil há muitos anos, Ecos da Marselhesa, que vai demolir todas as teses de François Ferrier. Existe outro debate que é importante, que é o debate sobre nazismo, né? Na década de 80, principalmente a controvérsia em torno da obra do Ernest Nolte, que era um historiador conservador, recentemente falecido, se não estou enganado, ele foi falecido em 2015. E, enfim, também tem uma produção importante sobre o nazismo. Diferentemente de François Ferrier, ele fez trabalhos do ponto de vista da pesquisa empírica muito importante, do debate intelectual, mas era historiador conservador, com uma carga anticomunista muito forte no seu trabalho, e vai ser caracterizado como revisionista. Então, o revisionismo, a partir principalmente desses dois autores, né, François Ferrier e Ernest Nolte, o termo vai ter uma conotação que não é pejorativa, mas crítica, né? Ou seja, vai ter um sentido crítico, né? Diversos autores vão criticá-los como revisionistas. Então, um pouco inspirado nessa historiografia, nessa crítica ao revisionismo, nos estudos sobre a história contemporânea, esse sistema-chave da história contemporânea, que alguns autores no Brasil, eu inclusive, a gente começou a lançar mão da noção de revisionismo para caracterizar uma reinterpretação da ditadura eminentemente liberal, né? E em certo sentido conservadora também, e muito adequada. O professor Paulo Arantes chamou a atenção para isso em 2014, né? Muito adequada ao contexto da pós-redemocratização do Brasil, que era aquela república ali na década de 90, a coisa da conciliação, né? Essa coisa de fazer um discurso de que a esquerda também é responsável, a esquerda também queria uma ditadura. Foi um discurso amenizador dos lados muito de acordo com o contexto político-ideológico da década de 90, após dissolução da União Soviética, né? Ou seja, com a ideologia da vitória do capitalismo. Isso está impregnado na produção intelectual da década de 90, e alguns autores, né, eu inclusive, a gente considera que essa tendência é revisionista, né, quando vai fazer esse tipo de leitura sobre o passado. Então, por exemplo, 64, que mesmo a historiografia, a literatura política mainstream, mais conservadora, né, por exemplo, Alfred Stephan, né, um cientista político americano, que escreveu uma tese de doutorado nos anos 60, publicada no Brasil nos anos 70, sobre o 64 e sobre o regime que sucede. Conservador, mas não tem nenhuma dúvida de que o que ele tem que estudar é como a direita organizou o golpe de 64, né? E aí você chama uma literatura que começa a crescer no contexto dos 30 anos do golpe e que, digamos assim, se torna mainstream nos 40 anos do golpe, que começa a falar coisas como os dois lados são culpados pelo golpe, né?
seja, os que deram golpes, os que receberam golpes, é todo mundo culpado, né? Ou seja, começa a ter o que eu chamei em um artigo que saiu no Brasil de Fato, anistia historiográfica, né? Todo mundo é culpado, então vamos anistiar todo mundo, né? Acaba um pouco acontecendo isso. E isso não tem rigor empírico, não tem rigor conceitual, né? Então, embora esse tipo de perspectiva tenha ganhado muita força, não só do ponto de vista da disputa de memória, se está presente, por exemplo, na obra do Hélio Gaspari, que afirma coisas como o Jango também queria dar um golpe, não apresenta nenhuma evidência disso, né? A evidência que ele apresenta é um telegrama do Lincoln Gordon, né, para o Jim Rusk, que era o secretário de Estado americano. Que pose é essa, né? Ele deve ter vergonha de apresentar uma coisa dessa. Mas está lá, e muita gente tomou a obra do Gaspari como referência historiográfica, né? E o cita como comprovação das teses que defende. Então, essa tendência revisionista, digamos assim, tem tido uma culminância no sentido de reabilitação de determinadas interpretações, que eram interpretações dos vencedores de 64, né? Que interpretaram o seu próprio ato como um contragolpe, né? O Jean queria dar um golpe, que estava dando um contragolpe. Isso está presente em uma certa literatura revisionista que eu tenho criticado. E esse movimento, esse processo de crítica, essa historiografia, é um trabalho coletivo, né? Eu organizei esse livro em 2014, mas outros historiadores brasileiros já vêm fazendo esse trabalho também. Então, nesse sentido, fiz questão de tentar organizar uma obra coletiva, né? Para trazer os estudos sobre essa historiografia e mostrar que não se trata não é uma questão minha, né? É uma questão de um movimento historiográfico crítico em relação a essa tendência.